Os jornais de hoje, quase que unanimemente, se eu vou dizer, mostraram, falaram, trataram da grave crise fiscal financeira dos municípios por causa das eleições. Mas não é diferente no caso dos estados e nem da União. A diferença é que a União sempre tem essa alternativa, que usamos muitas vezes, de quando está em crise, emite dinheiro, desvaloriza a moeda e aí fica pagando tudo com dinheiro falso. É o que nós nos acostumamos no Brasil, dinheiro falso. É uma realidade que nós estamos vivendo, atravessando uma crise fiscal de proporções alarmantes, como se percebe mais visivelmente no caso do Rio de Janeiro. E as consequências do Raup? Não precisa de estatística, são visíveis. São os hospitais fechados, as escolas, são os aposentados sem poderem receber aposentadorias. Isso que a gente vê hoje no Rio de Janeiro, é óbvio que vai acontecer em todos os municípios quase, em quase todos os estados e também nos programas federais. É uma questão de tempo, salvo se nós voltarmos às velhas alternativas de a arrecadação não dá para pagar as contas, nós imprimimos dinheiro, nós tomamos emprestado. Mas se fizer isso, a dívida forçará o aumento dos juros, a economia cai, o desemprego aumenta. Nós temos que buscar outras alternativas. E nessas outras alternativas, quaisquer que elas sejam, passam, senador Lindbergh, pela política. Eu creio que, por isso, nós vamos precisar de uma espécie de partido da responsabilidade, senador Lindbergh. Entre o que está o que conversávamos há pouco, alertado pelo senhor, a responsabilidade com uma política fiscal decente. A atual não é decente, nem inteligente. Não é inteligente pela complexidade e pelos buracos que a nossa política fiscal deixa. Eu nem digo para que não se pague imposto, eu nem digo para a sonegação apenas, porque temos uma receita razoavelmente, bastante, eu diria, competente. Mas as brechas pelas leis complicadas que, pagando um bom advogado, paga-se pouco de imposto. E, além disso, pela regressividade, em vez da progressividade. Progressividade é quando os mais ricos pagam mais impostos. Regressividade é quando os mais pobres pagam mais impostos do que os ricos. No Brasil, nós temos uma regressividade. Paga-se mais impostos para comer do que para passear, por exemplo, em iates. Nós temos que ter a responsabilidade de ter uma política fiscal decente e inteligente. E não é fácil construir essa responsabilidade. Não é fácil construir um pacto pela responsabilidade. Creio que o senador Lindbergh falará mais sobre isso, mas eu quero dizer desde já que eu não vejo, senador Lazier, a nossa política fiscal como coisa de responsabilidade. É coisa de irresponsabilidade com o futuro e com a justiça. Mas não é esse o principal ponto que eu diria de imediatismo da responsabilidade. O mais imediato da responsabilidade, de um partido da responsabilidade, é fazermos com que os nossos estados, municípios, União, o setor público brasileiro volte a ser saudável do ponto de vista das finanças. E isso, num primeiro momento, pelo menos, vai, queiramos ou não, exigir que os nossos gastos se adaptem às nossas realidades da arrecadação. A ideia de que é possível 2 mais 3 ser igual a 4, porque na aritmética 2 mais 3 é igual a 5, mas na economia a gente consegue fazer 2 mais 3 igual a 4. Basta dizer, um desses não tem valor. Uma inflação de 20% consegue fazer a mágica de que 2 mais 3
seja igual a 4. 5 na aritmética, 2 do ponto de vista das finanças, se houver uma inflação de 20%. Nós precisamos de um pacto da responsabilidade que traga solidez às contas públicas. Não adianta não querer isso. Mas não basta essa responsabilidade. Eu considero, senador Alpe, uma irresponsabilidade tentar aprovar aqui o que eu vi pelos jornais, uma proposta aparentemente liderada pelo senador Renan Calheiros e o senador Jucá, sob o nome de querer impedir, de proteger as pessoas contra a polícia, passar a ideia, com muita convicção da opinião pública, de que nós vamos estar querendo nos defender contra a justiça. Isso é uma irresponsabilidade. Essa ideia de querer proteger os cidadãos contra autoridades é progressista, mas querer proteger as autoridades, e é isso que passa. Eu nem vou saber dizer se é verdade ou não, mas é o que passa. Isso é uma irresponsabilidade com o grau de penúria moral do Congresso brasileiro. E quando eu digo Congresso, me incluo, todos nós. Não põem uns mais do que outros até. Deixe que os juízes ponham isso, deixe que os juízes julguem. Mas é uma irresponsabilidade querer aprovar essa proposta de defesa das autoridades. E não como estão dizendo, defesa para proteger-se, nós, todos, cidadãos, contra as autoridades. O que estão propondo é proteger as autoridades contra a justiça. Isso é uma irresponsabilidade. Eu creio que ao fazermos um pacto pela solidez das finanças, o que implica sacrifícios, não há dúvida, não se reduz gastos sem sacrifício. Temos que ter um pacto, senador Medeiros, temos que ter um partido da responsabilidade. Agora, é preciso que, na hora de levar adiante esse orçamento responsável, saibamos definir as prioridades. E nessas prioridades, duas coisas são fundamentais. Uma, cuidar bem da população mais pobre, da população necessitada. Essa não deve ser a sacrificada. Por isso, saúde não pode ser sacrificada, saúde pública. O outro é o futuro. E o futuro é a educação. Por isso, a educação não pode ser sacrificada. Isso não quer dizer que a maneira de proteger seja continuar nos velhos estilos das vinculações de gastos. Só isso não basta. As vinculações estão aí para a educação desde 1934. 34, quase um século de vinculação. A recente, a última, desde 88, os 18%. Está aí. E isso foi tão pouco que, graças ao governo Lula, especialmente, e Dilma, subiu para 22,7%. Os 18% ficaram lá para trás. Não serviram. No momento, entretanto, de crise profunda, eu creio que nem isso deve prevalecer acima da responsabilidade. O que a responsabilidade deve ser é aqui, no debate, nós, o partido da responsabilidade com o futuro, dizermos com clareza, a gente vai aumentar o recurso para a educação, mas vamos dizer de onde tira. Vamos parar de dar subsídios aos empresários. Vamos parar, inclusive, de fazer infraestrutura para servir ao empresário, porque isso ele pode fazer com recursos privados. Isso ele pode fazer e cobrar tarifas, porque já vimos que não dá para o Estado fazer portos, estradas, aeroportos e escolas. E, nesse processo, fizemos portos, fizemos aeroportos, fizemos estradas e não fizemos saneamento. Não fizemos saneamento. Fizemos estádios. Fizemos estádios, todos hoje, sacrificando a população. Estive em Cuiabá e vi o sacrifício que o governo hoje vive por causa do estádio. Então, nós vamos ter que escolher.
É aí que entra um pacto da responsabilidade. Não sacrificar as camadas mais pobres e nem sacrificar o futuro, que é, sobretudo, educação, ciência e tecnologia. Mas havendo um pacto, havendo um partido da responsabilidade, é perfeitamente possível ter gastos compatíveis com a receita e gastar no que for prioritário, deixando não prioritário ou para o futuro ou passando para o setor privado sem nenhum sacrifício da nação brasileira. No que se refere aos pobres, não se pode sacrificar o salário mínimo. Não se pode sacrificar o salário mínimo, mas pode sacrificar os salários do teto, nosso, por exemplo, dos juízes do Supremo. Por que a gente não faz com que esses salários não subam nem mesmo pela inflação? Por que nós não damos o exemplo aqui? Definindo o nosso teto congelado por um período de tempo. Esse dinheiro permitirá uma folga, não muito grande quando a gente vê o tamanho dos gastos brasileiros, mas é uma maneira de tirar. Os gastos que vão para a educação privada, por que não fazemos um pacto da responsabilidade de dizer, pelo prazo de tantos anos, os recursos que o Estado brasileiro dá para a educação privada passará a dar para a educação pública? Porque vimos que não dava para dar para a educação privada e ainda sobrar para a educação pública. Hoje gastamos mais por aluno com recursos de sacrifício fiscal do imposto de renda para quem paga imposto de renda. Quem paga imposto de renda recebe mais dinheiro do Estado, sob a forma do sacrifício fiscal, do que uma criança pobre recebe na escola pública. Um pacto da responsabilidade, um partido da responsabilidade tem que perceber que não dá para continuar fazendo esse tipo de coisas. Pois bem, senhor presidente, senhores senadores, antes de passar a palavra ao senador Lindbergh, eu creio que é possível o Brasil fazer um pacto da responsabilidade, que convenhamos entre nós que as contas públicas saíram do controle, que isso vai levar à quebra dos serviços públicos, como já acontece no próprio Rio de Janeiro, por irresponsabilidades do governo do Rio de Janeiro, do PMDB, porque toda a culpa tem sido jogada no PT, da quebra das finanças. Ali é PMDB que quebrou o Estado, com gastos irresponsáveis e, sobretudo, um pacto da responsabilidade tem que acabar com as brechas da corrupção, da sonegação. Mas tem que ter um acordo concreto, e que não se gasta mais do que se arrecada. Mas não basta isso. É preciso saber o que é que a gente não vai deixar que seja sacrificado. No presente, que são as camadas mais pobres, e no futuro, que é educação, ciência, tecnologia. Veja que eu nem coloquei a infraestrutura econômica. Essa o setor privado tem que dar a sua contribuição. Tem que parar de pedir que o Estado faça aquilo que é preciso fazer para escoar a riqueza deles. Por que eles não fazem também? Por que eles não fazem e cobram seus pedágios para quem usa aquele serviço? Eu creio que, para isso acontecer, nós precisamos ter um diálogo aqui mais amplo. Isso não se constrói sem um grande diálogo, senador Raupp. E esse diálogo não está fácil de fazer, porque nós não estamos mais olhando a realidade com dois compromissos, com a realidade em si e com as utopias, com o futuro que desejamos para nossas crianças. Fazemos orçamento olhando o presente dos eleitores, não o futuro das gerações que vêm. E aí o orçamento vira uma peça de ficção. Eu dizia a meus alunos na Universidade de Brasília, deputado, parlamentar, eu viria vestido de guerrilheiro para reuniões da Comissão de Orçamento, que é ali que se faz a revolução no processo democrático. Confesso que só quis ficar nessa comissão uma vez. A Rose agora insistiu, eu voltei, porque eu vi que ali tem dois tipos de pessoas, dois tipos de parlamentares. Os que vão fantasiados para o carnaval e aceitam satisfazer todas as propostas que cheguem irresponsavelmente. E outros que vão de máscara para colocar emendas, propostas que interessam
as suas corporações. Aí eu digo de máscara no sentido mesmo que se usava no faroeste, para não serem reconhecidos. E fizeram um pacto, o pacto da irresponsabilidade. Os que defendiam a educação aceitavam colocar dinheiro para a educação e fechavam os olhos ao dinheiro que se colocava em maracutaias. E aí vinha a inflação, porque se gastou mais do que se podia. Esse foi o pacto de irresponsabilidade que predominou no Congresso brasileiro e nas relações do Congresso com o Poder Executivo sob os olhos abertos da Justiça, que também se beneficia com pessoas desses gastos exagerados. Está na hora de quebrar o pacto da irresponsabilidade de 70 anos, porque isso não foi sempre na história do Brasil. Teve um momento que não era assim, lá no passado. Havia uma seriedade, mas havia o abandono ainda maior dos pobres, rurais, escondidos. Temos de quebrar, senhor Lázaro, o pacto da irresponsabilidade. A irresponsabilidade com os pobres, com o futuro e com as finanças. E transformar num pacto da responsabilidade. Pelas finanças, é o mais urgente, mas eu nem diria que é o fundamental. Com o mais urgente, a seriedade de respeitar a aritmética, mas também percebendo que dentro dos limites da aritmética temos que priorizar a educação, que é o futuro, com ciência e tecnologia, a saúde, porque é o presente das pessoas. Com um detalhe mais, nesse pacto da responsabilidade é preciso envolver todos que fazem os serviços públicos, para que percebam que é possível melhorar os serviços mesmo sem grandes aumentos de gastos. Que eu digo como educacionista que eu me considero, gasta-se menos do que se deveria em educação. É preciso R$10 mil por criança, está chegando a 5. Mas com os 5 que se gasta, já dava para fazer mais do que se está fazendo. Então, em certos momentos de crise, é preciso também, dentro desse pacto da responsabilidade, buscar mais eficiência. É preciso melhorar a eficiência com o pouco dinheiro que se usa. Brigar por mais naquilo que for prioritário. Mas dizer, enquanto ele não chega, dá para eu fazer mais do que se faz. Dá para fazer mais na saúde pública com os limites atuais de recursos gastos. Ainda podem ser insuficientes, mas o que a gente está oferecendo está muito aquém, muito por baixo do que se poderia fazer com esses gastos. Compare internacionalmente que vocês verão isso. Compare de um estado para outro que vocês verão, de um município para outro e vocês verão, como gastando o mínimo por pessoa, um município tem serviço melhor do que outro. Na educação isso é claríssimo, claríssimo. Então esse seria um grande pacto que nós precisamos chegar aqui. Ponto de partida é um diálogo. E se eu proponho que o ponto de partida é um diálogo, eu tenho que passar a palavra aos senadores que estão pedindo a parte. Por favor, senador Lindbergh, que na conversa me inspirou um pouco no que se refere à responsabilidade fiscal em dois sentidos. O sentido que todo mundo fala e que eu defendo, que é a responsabilidade fiscal, não gastar mais do que se arrecada, mas também a responsabilidade fiscal do ponto de vista social, do ponto de vista da justiça, de que quem tem dinheiro tem que pagar mais. Quem consome lucro tem que pagar mais do que quem vive do lixo, como acontece no Brasil hoje, que uma pessoa que vive do lixo, na hora de comprar um pão, paga mais imposto do que quem compra, às vezes, um carro desses finos que vendem por aí. Senhor presidente, era a minha fala, mas ela ficaria muito incompleta sem os apartes que eu tenho diante. Senador Cristóvão, a gente tem sempre debatido aqui e nós temos posições divergentes nesse debate econômico. Eu tenho dito que nós temos um problema fiscal, mas o maior problema que nós temos hoje é enfrentar o problema da recessão e colocar o país para voltar a crescer. Porque não tem jeito, na minha avaliação, de resolver o problema fiscal se a economia não voltar a crescer. O presidente Lula, quando assumiu, a relação dívida líquida com o PIB era de 60%. Ele entregou com 34% do PIB.
fez grandes superávites. Vossa Excelência era ministro e ali acompanhou. Eu estou falando isso porque, em 2015, nós tivemos um ajuste fiscal conduzido pelo ministro Levi. Nós aqui tivemos em papéis contrários. Eu, que sou do PT, votei contra aquele ajuste fiscal. Vossa Excelência e outros votaram a favor naquele ajuste. O que é que eu argumentava naquele momento? Está havendo desaceleração econômica. Se você faz um corte, um ajuste muito forte, como foi feito em 2015, foi um corte de 2,3% do PIB. Gigantesco. O que aconteceu? A economia desabou. Então, o problema de 2015 não foi gastança, foi frustração de receitas por um ajuste, porque as pessoas, quando falam em gasto público, há uma ignorância sobre o efeito do gasto público em relação ao crescimento econômico. Tem vários estudos sobre multiplicadores. Tem um recente do IPEA que fala, por exemplo, 1% investido em saúde e educação a mais tem um multiplicador em torno de 1,5%, ou seja, 1% de gasto público em saúde e educação a mais tem um impacto de 1,5% a mais no crescimento. O corte de despesas também, principalmente no momento de recessão, porque quando tem recessão, o que acontece? As famílias não gastam, as empresas não gastam, e só quem pode estimular o gasto é o poder público. Isso aqui, senador Cristóvão, quando eu falo de políticas fiscais anticíclicas, é importante registrar que o Keynes falava muito de responsabilidade fiscal. Ele dizia que quando a economia cresce de forma substantiva, você tem que fazer superávites. Mas, em momentos de recessão, você tem que usar o gasto do Estado para estimular a economia. É aqui que eu acho que nós estamos navegando num terreno que o Brasil vai ficar, por muito tempo, vivendo esse período de estagnação. Porque tivemos aquele ajuste do Levi, que não deu certo. E agora nós continuamos insistindo num plano de austeridade de longo prazo, que, ao meu ver, senador Cristóvão, com todo respeito pelas divergências, vai impedir que o país se recupere. E aqui eu queria entrar num ponto que é o outro debate. Eu tenho discordância. Eu acho que o fundamental nesse momento é colocar o país para crescer. Nesse sentido, é importante incrementar gastos públicos e investimento. Hoje, isso é uma matéria no Valor Econômico, nós estamos investindo apenas 0,5% do PIB em investimentos. Incrementar gastos sociais também, que tem um impacto grande, tem um grande multiplicador nesse momento. Pois bem, esse debate está suspenso aqui no país. Só se fala do ajuste fiscal, de plano de austeridade. A grande questão é a questão fiscal, isolada do debate do crescimento. Mas aqui eu fiz uma provocação, no bom sentido, ao senhor, que eu considero uma pessoa sempre muito justa nesse debate aqui, que é o seguinte: as medidas que estão tomando para resolver o problema fiscal são medidas que caem em cima do povo mais pobre. Não tem nenhuma medida, não tem um ajuste fiscal equilibrado aqui. Não se construi um ajuste em que os trabalhadores pagam, mas os empresários, os milionários pagam e contribuem, não. É tudo em cima do povo trabalhador. O senhor sabe que se essa PEC dos gastos existisse há 10 anos atrás, o salário mínimo, em vez de ser R$ 880, seria um pouco menos de R$ 500. Nós vamos ter impacto, sim, na saúde e na educação, porque Vossa Excelência sabe que os grandes orçamentos são previdência, saúde e educação. Semana passada, num debate na Comissão de Assuntos Econômicos, alguns economistas mostraram que, mesmo feita a reforma da Previdência que quer o governo, a tendência é ampliar de 8% para 9% do PIB os gastos no próximo período com a Previdência Social, porque tem todos os fatores demográficos que vão impactar a Previdência Social. Então, na minha avaliação, vai impactar, sim, a educação, vai impactar a saúde, vai impactar o investimento público, e é por isso que eu trago aqui para Vossa Excelência uma proposta de discussão sobre aspectos ligados ao sistema tributário brasileiro. Que eu falava, eu não vou tomar tempo, porque eu já estou falando muito, que eu falava aqui, senador Cristóvão, em alguns momentos da história, nós tivemos alíquotas de imposto de renda, hoje a alíquota maior é de 27,5%. Nós já tivemos, em 1948, foi para 50% a maior alíquota. Depois, no governo de Jânio Quadros, aumentou para 60%.
Depois, João Goulart aumentou para 65%. Os militares caíram para 50%. Depois teve o governo Sarney, que nós chegamos a 27,5%. Mas o que acontece, eu concluo dizendo isso hoje. Hoje é o seguinte, tem duas formas de você combater a desigualdade no país. Uma é na arrecadação, outra é no gasto público. E tem um ponto, e eu encerro dizendo isso, em 1995 houve uma reforma tributária extremamente regressiva feita pelo governo Fernando Henrique Cardoso. O que houve ali? Caiu o imposto à pessoa jurídica de 25% para 15%. Criaram uma figura que só existe no Brasil, juros sobre capital próprio. E deram isenção tributária para taxação de lucros e dividendos, que era de 15%. Né? Só 2 países no mundo têm isenção tributária para lucros e dividendos: Brasil e Estônia. E aqui, senador Cristóvão, os dados divulgados recentemente pela Receita Federal, porque a Receita Federal não divulgava os dados. O Piketty, que fez o Capital no século XXI, veio ao Brasil e reclamou que a Receita Federal não disponibilizava os dados. Eles mostram claramente que há uma grande taxação na classe média, mas quando você chega no 1% da população brasileira, você tem uma queda gigantesca da arrecadação. E o meio milionésimo, que são 71 mil pessoas, que detém 8,5% de sua renda, só paga 6% de todos os rendimentos de imposto de renda. Sabe por quê? Porque um funcionário que trabalha aqui no Senado, que recebe R$ 8.000, ele paga 27,5% de tributação. Um grande empresário que recebe 300 mil por mês, a título de distribuição de lucros e dividendos, ele paga 0. Então, tem uma grande injustiça tributária. Eu peço desculpas pelo aparte prolongado, mas faço um apelo a Vossa Excelência. Nós temos visões diferentes nesse campo econômico, eu defendo políticas anticíclicas, mas na lógica da discussão da situação fiscal, Vossa Excelência poderia colocar esse ingrediente de um ajuste mais equilibrado, onde todos os setores da sociedade seriam chamados a contribuir. Isso. Eu tô dizendo que está faltando isso nesse debate que nós estamos enfrentando da PEC 241. Amanhã vai ter uma audiência na CAI, chamada pela senadora Gleisi, que discute isso. Alternativas também à PEC 241. Outras formas de você encarar essa situação de desequilíbrio fiscal conjuntural que nós estamos enfrentando. Dessa forma que eu peço desculpas, porque de fato não foi uma parte, foi quase, acho que eu falei uns 10 minutos. Peço desculpas a Vossa Excelência por ter me... É que eu achava esse tema muito importante, eu acho que Vossa Excelência tem um perfil de trazer esse elemento novo para o debate aqui no Senado Federal. Senador, primeiro eu não preciso pedir desculpas, e eu quero agradecer que tenha me chamado a atenção do assunto, tanto que eu comecei minha fala sobre responsabilidade na linha de ter uma política fiscal mais justa. Mas não vai dar, neste momento, para equilibrar as contas esperando isso. Até porque o próprio governo do PT ficou 13 anos e não conseguiu. O Fernando Henrique Cardoso, como senador, apresentou uma proposta de imposto sobre as grandes fortunas, como o presidente não fez. A gente levaria algumas décadas para fazer isso, mas é preciso fazer. Sobre o crescimento, e aí sim que é importante. Quando eu falei da pobreza, eu falei o salário mínimo, tem que falar do emprego. O emprego tem que ser uma meta a se ter nesse pacto da responsabilidade, senador Luzia. Mas aí, a diferença entre nós, as pessoas falam em economista ortodoxo e heterodoxo. Não, para mim não é isso. Para mim se divide entre os de curto prazo e os de longo prazo. E Keynes foi, por excelência, um economista do curto prazo. Tão radical que ele dizia, bela frase, a longo prazo todos estamos mortos. É verdade. Keynes era um conservador, viu? Sim, estou falando, mas era o curto prazo. A longo prazo todos estamos mortos. Belíssima frase, das frases mais repetidas no mundo. Mas uma frase de político que está pensando na eleição. A curto prazo estamos mortos. Até antes da morte perdemos o mandato. Mas um economista que pense o longo prazo, um político que pense o longo prazo, não a próxima eleição, eu acho que o crescimento não virá pelo aumento dos gastos, virá pela credibilidade da sociedade para poupar mais e investir isto em vez de consumir. E isso está faltando, e eu peço um pouco mais, senador Raupp, tendo em vista não só a importância do tema, mas a segunda-feira, que somos tão poucos aqui. Nós temos que escolher entre o curto prazo e o longo prazo. O curto prazo é para equilibrar as contas.
O longo prazo é para fazer as grandes mudanças que a gente precisa fazer. E aí eu quero dizer que a proposta, caindo na PEC 241, que eu não falei nela, ela, a meu ver, é neutra sobre quem vai pagar. Ela não diz que são os pobres. Ela diz que os gastos, o gasto geral será reajustado pela inflação, mas não diz como será reajustado cada gasto. E até o contrário, no caso da educação, trouxeram uma proteção, pelo menos por 2 anos, e criaram até um piso. Não se vai gastar em educação menos do que um certo valor. Agora, se esse vai subir e esse vai cair, vai depender da gente. Até confesso que acredito que na conjuntura de forças que nós temos, é bem capaz de tirarem dinheiro. Nós aqui, nós, não é tirarmos dinheiro da educação para colocar em isenções fiscais para vender mais automóvel, como se fez nos últimos anos. Mas é a conjuntura, é a conjunção de forças que os eleitores colocaram aqui, esses parlamentares, entre os quais eu. Eu vou brigar para mais dinheiro para a educação, mas eu vou dizer de onde sugiro tirar. Não vou propor aumentar ali sem dizer de onde tira, como a gente sempre fez. Nos acostumamos nesse pacto da irresponsabilidade. Eu acho que o grande debate é o longo prazo ou o curto prazo. E o curto prazo é de um certo sacrifício do setor público para recuperarmos uma dinâmica na economia. E isso eu acho que é possível. Agora, sobre isso de quanto seria o salário mínimo, não dá para dizer, porque lá não está escrito salário mínimo. Mas, de qualquer maneira, na hora de fazer essas contas, precisa saber o salário mínimo em termos reais. Quanto do salário mínimo que cresceu nesse período foi em termos reais e quanto não foi comido pela inflação. Eu quero aumentar recursos para a educação. Eu quero 2 coisas mais. Melhorar a eficiência e eu quero aumentar dinheiro para a educação vivo, não mentiroso, não falso, como aquele que vem com o carimbo da inflação. O salário mínimo subiu, em termos reais, mas muito menos do que aparece. Porque quando fazem as contas, colocam o salário mínimo... 77% acima da inflação, então, governo Lula e Dilma. Isso, cresceu. Mas quando se põe o valor, se põe em termos nominais. Aí parece uma coisa fenomenal. Houve um aumento. E tem que aumentar mais ainda. O salário mínimo tem que ser reajustado acima da inflação. Mas os nossos de senadores deveria ser ajustado abaixo da inflação. Por 10, 20 anos. Para fazer com que o salário mínimo não apenas suba, mas tudo subindo. Suba até se aproximar dos tetos altos. Isso que vem agora. Nunca fizemos esse debate. Não precisava. A gente aumenta esse, e aumenta aquele, e aumenta lá fora. E come tudo com a inflação. Puro carnaval. Um orçamento de orgia. Está na hora de cair no orçamento real. E um debate político, transparente. E se os setores prioritários perderem, é porque o Brasil realmente tem que dizer a verdade. Nós preferimos os privilegiados do que o povo. Mas que se diga, em vez de mentir, dizendo que a gente quer dar para o povo e para os privilegiados. Não tem como. Dá para um, é tirar do outro. Como a proposta fiscal que o senhor propõe que se estude. Estou com o senhor, estou querendo isso. Mas não é isso que vai resolver. A crise atual, a recessão vai exigir credibilidade para poupar-se e investir-se. E isso exige passar um recado. O Estado não vai desperdiçar dinheiro, não vai queimar dinheiro, não vai mentir, como a gente tem mentido ao longo de décadas, prometendo tudo para todos. Agora a gente vai ter que escolher para quem a gente faz. Senador Medeiros, se o senador Raup permitir. Senador Cristóvão, muito obrigado pela parte. Há poucos dias caiu um avião lá em Mato Grosso, e aí, eu perguntando o que tinha ocorrido, um piloto me disse o seguinte: ele entrou numa nuvem muito carregada e se perdeu, e ele disse que muito provavelmente ele acelerou em direção ao chão, pensando que estava saindo da nuvem. Na verdade, ele sofreu uma desorientação e se afundou no chão. Quase 3 metros dentro do chão, se espatifou. O que eu tenho visto aqui é um debate de alguns propondo, e o senador Lindbergh sempre tem proposto isso, de que nós temos que sair pelo gasto. Acontece que nós vemos acelerando no gasto faz tempo. E é como se a gente tivesse endividado em casa e fala, não, vamos gastar mais para tentar sair dessa crise.
vamos investir em mais isso e mais aquilo. Mas nós já tentamos isso por muito tempo. E eu quero fazer justiça ao Joaquim Levy, ele não teve tempo de implantar nada. Esse negócio já estava arrombado, essa economia já estava arrombada há tempo. Nós perguntamos para o Tombini, quando ele veio aqui, se o Banco Central estava acompanhando os índices e se já sabia que a economia vinha bem. Ele confirmou. Então, desde 2014, que já sabia que nós íamos entrar numa nuvem carregada. Essa é a grande discussão. Eu estou vendo aqui também o debate sobre a educação, senador Cristóvão, e aí já mudando a pauta, Vossa Excelência falou no pacto de responsabilidade em relação à educação. Eu estou vendo muita gente com pacto de responsabilidade em relação ao momento atual. Colocar alunos que pouco foram informados sobre uma medida de reforma de ensino para invadir escolas, professor, e mais, levar gente alheio a comunidade escolar para dentro da escola, isso é um absurdo sem tamanho. Eu fui tentar me informar na Secretaria de Educação, no MEC, sobre o documento que a senadora Gleice leu há poucos dias. O ministro me disse o seguinte: a comunidade escolar está correndo risco. É preciso identificar quem é aluno e quem não é. Que fiquem ali os alunos protestando, mas não se pode admitir que fiquem partidos, que fiquem pessoas ali, a comunidade, ali invadindo as escolas e, eventualmente, até com uso de drogas e coisas a mais. Então, nós temos que ter essa preocupação, porque esses partidos que estão insuflando estão fazendo um desserviço à educação. E aí, rememoro quando uma coisa que já falei aqui, senador Raupp. Na minha adolescência, nós fomos levados para a praça para protestar contra a globalização. Quer dizer, o PT teve um momento grande na política brasileira, mas está voltando ao mau costume. Não só o PT, mas partidos como o PSOL, PCdoB. Isso é um absurdo sem tamanho. Nós precisamos fazer uma educação maior, mas não é por aí. Não é com essa coisa pequena. Vamos fazer o debate dessa reforma propondo aqui dentro, não tentando recuperar as ruas dessa forma. Muito obrigado, senador. Senador Medeiros, e aí eu peço mais um pouquinho, senador Raupp. Primeiro, eu acho que tem que respeitar as invasões. E acho que não tem que pedir nome de quem está fazendo isso. Se fosse pedir nome, era dos de fora, mas nem isso eu acho que a gente deve ter. Agora, é claro que esses meninos não estão ali porque estão defendendo seus interesses. Porque, senador, a proposta dá ao aluno o direito de escolher a disciplina que quer fazer, inclusive todas. Como é que alguém faz uma greve, como é que alguém toma uma escola contra o próprio direito de escolher o que estudar? Eu não consigo entender. Que alguns pedagogos que têm teorias prontas, que têm análise... O senhor podia visitar uma escola dessa, porque eu quero dizer de cara, por exemplo, no estado do Paraná, tem mais de 800 ocupadas. Não sei. Eu te garanto o seguinte, o senador Medeiros está completamente equivocado. Isso é um movimento espontâneo deles. Não vamos Se você for lá dentro, você vai ver que não tem PT, não é isso. Não dá para subestimar de forma tão forte a inteligência desses garotos que estão indo lá. Não estou subestimando, eu estou manifestando a minha surpresa. Alguém fazer um movimento contra a própria liberdade. Como se explica isso? Porque a lei diz que você escolhe a disciplina, inclusive todas, se quiser. Não faz sentido. Mas, às vezes, acontecem movimentos sem sentido. Por isso, eu acho que temos que respeitar. E acho que não tem que ser desalojado. Nem mesmo fazer o Enem. Depois, os alunos do Enem que não fizeram a prova, certamente vão entrar na justiça pedindo indenização a alguém. E provavelmente não vai ser ao Estado, vai ser a quem promoveu. Mas só para concluir, senador Raupp, realmente, um minutinho só. Eu quero dizer, senador Lindenberg, que nós temos que discutir os economistas de curto prazo e de longo prazo e os economistas que querem cortar um círculo vicioso. De fato, o arroxo diminui o crescimento naquele instante, mas o gasto diminui o crescimento por muito tempo. Gastar mais hoje pode até gerar uma demanda que fará com que alguns empresários invistam, mas com medo. Daqui a 5 anos, quebra tudo de novo. Vamos tentar fazer não só um bom edifício do Brasil, mas em um território sólido. Porque nós construímos um prédio alto no Brasil, mas num terreno frágil. E aí estamos caindo, estamos sendo derrubados
com a recessão, com o descrédito. Está na hora de construir um chão sólido para a economia brasileira. E isso exige alguns sacrifícios, sim, em nome do futuro. Senador Alves, o senador Lazier acaba de pedir uma parte. Obrigado, senador Cristóvão, e agradeço também ao senador que preside os trabalhos, senador Waldir Raupp, porque o tema é ótimo. Esse é o tema, senador Cristóvão, que vai dominar os debates desse Congresso a partir de agora. Não há nada mais importante. Esse debate é muito amplo. Vossa Excelência está pegando algumas particularidades, mas são aquelas essenciais. É a questão do gasto. Isto é, a contenção de gastos no Brasil é uma imperiosa necessidade há muito tempo. Agora, quando Vossa Excelência fala em curto e longo prazo, eu fico me perguntando, mas o que seria o curto prazo? Seria 2 anos, 5 anos? Eu acho isso muito imprevisível, porque se de um lado o senador Lindbergh diz que a sociedade precisa ser chamada, participar mais, colaborar mais, eu lembro que essa sociedade brasileira está quebrada. As indústrias estão paradas, há uma multidão impressionante de desempregados, não há atração de investimentos. Então, é preciso encontrar um meio de restabelecer esse andamento, o que não acontece se nós continuarmos só gastando e não tendo de onde tirar recursos. Então, eu me congratulo, o seu discurso, eu o encampo por inteiro, acho que Vossa Excelência tem toda a razão. Nós, inevitavelmente, temos que concordar com uma contenção, com um controle. Agora, evidentemente, vigiando até aonde vai alcançar esta contenção com prejuízo à sociedade brasileira, quando diz respeito à educação e à saúde. Realmente, aí não há como descurar. Esses setores da vida nacional precisam de mais cuidado. Agora, a questão do prazo é que eu não sei como nós iríamos medir o curto e Para concluir, senador, o prazo vai ser aquele que a realidade mostrar. Às vezes, para ressurgir dos escombros, leva mais tempo do que se imaginava. Às vezes, menos tempo. Vai depender da realidade. Mas a realidade é que não se pode gastar mais. Onde gastar mais e onde gastar menos, depende daqui, não é da PEC. Nós que vamos defender. E eu temo que, no final, possa prevalecer a velha cegueira de gastar mais com privilégios e sem compromisso. Pode acontecer, mas essa será a realidade da política. E, para mim, tem uma frase que dizem de Marx que é fundamental. A verdade é revolucionária. E eu acrescento, a mentira acomoda. E a esquerda brasileira e todos nós políticos temos estado acomodados pela irresponsabilidade do orçamento carnavalesco. Mais um minuto, só para dizer que eu sempre me considerei aqui um militante do Partido da Educação e do Partido da Responsabilidade. Não adianta eu falar em educação com um discurso irresponsável, seria demagogia. Hoje, eu vou defender a responsabilidade e, dentro dela, mais recursos para a educação, tirando de outros setores, e dos ricos, e não querendo dar tudo para todos, numa orgia de demagogia. É isso, senhor presidente.